Bom dia, prezados colegas, prezados amigos, prezados alunos. Em primeiro lugar, nós vamos dar prosseguimento à nossa disciplina, lembrando que na semana passada, acho que ainda a nível de aula presencial, não foi isso? Nós analisamos a questão relativa ao Estatuto da Pessoa Física e todas as suas implicações relativas à questão de conflito de leis no espaço, solidificando, então, sempre a ideia de que nós temos que fazer uma análise mais contextualizada desses dispositivos constantes da lei de introdução às normas do direito brasileiro, até porque estas regras são regras que agora trazem algumas inovações diante do princípio geral esculpido naqueles artigos, ou seja, o artigo 7º até o artigo 11º, e por isso estamos analisando paulatinamente, em primeiro lugar, o Estatuto da Pessoa Física. Hoje vamos analisar dois outros aspectos relativos à mesma análise, que seria vinculado à questão do direito das coisas e o direito das obrigações. Mais precisamente, os artigos 8º e o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Assim sendo, eu recordo também que vocês, na última aula, analisaram a questão específica, ainda que de matéria vinculada ao direito de família, a questão relativa à adoção internacional. E assim nós vamos contemplando algumas outras hipóteses que não estão previstas diretamente na lei, mas que decorrem das estipulações devidas ou inseridas na lei de introdução. De qualquer sorte, então, nós iniciamos essa aula esclarecendo, então, o teor do artigo 8º da lei de introdução, que trata acerca do direito das coisas. Evidentemente que lá no artigo 8º nós não vamos ver a palavra direito das coisas, porque ela trata estruturalmente de dois institutos básicos do direito das coisas, que é vinculado aos bens imóveis e os bens móveis. Tá? Esta estrutura concebida dentro desta estrutura legislativa, ela evidentemente engloba uma série de outros requisitos que talvez hoje a gente consiga ampliar em termos de conteúdo. Não esqueçam, então, que na análise do direito das coisas, não se analisa estruturalmente apenas os bens móveis, os bens imóveis, mas também todas aquelas regras que se vinculam à ideia de regulamentação através desta área do direito, civil, que, na verdade, é uma área que gravita dentro de outras acepções, como, por exemplo, os direitos de garantia sobre bens reais, os direitos reais de garantia, tais como o penhor, quanto a hipoteca, entre outros. E, por isso, vamos fazer este apanhado inicial aqui para nos relembrarmos do contexto ali estabelecido. Em primeiro lugar, pessoal, o direito das coisas, para lembrá-los, embora eu saiba que vocês já estudaram isso, o direito das coisas é composto por normas que regulam as relações jurídicas sobre coisas. Coisas aqui compreendidas aqueles conteúdos, aqueles substratos materiais suscetíveis de apropriação pelo homem. E aí vem os bens móveis e imóveis. Ou seja, sempre no direito das coisas nós vamos ter a característica da suscetibilidade de apropriação do homem sobre a sua propriedade ou a sua posse. São requisitos que se extraem de uma objetividade material que nós concebemos ao verificar a existência do nosso apartamento, do nosso terreno, da nossa edificação,
dos nossos bens, como móveis, o automóvel, o dinheiro e entre outros. Vejam, então, que esta apropriação estabelecida no direito das coisas sobre bens, ela é uma apropriação que se estabelece, então, desde o período feudal, ou seja, lá no transcurso da era medieval, onde já se estabelecia uma regra que até hoje é contemplada, qual seja que o conflito de leis envolvendo o direito das coisas, certo? Sempre será o princípio da lex rei sitere. Lex, L-E-X, rei, R-E-Y, e sitere, S-I-T-A-E, expressão latina, que vocês concomitantemente já estão verificando que é bastante utilizada no jargão do direito internacional privado, e até esclareço por quê. Porque, na verdade, essas expressões latinas são utilizadas em todos os institutos considerados institutos básicos do direito internacional privado em todo o mundo. Então, em vez de empregarmos os termos na linguagem e no vernáculo da língua nacional, a gente usa um termo de natureza genérico, que é o termo latino, que aqui, no caso, significa o direito, que é rei, ou a lei que envolve a coisa que se encontra situada em determinado local. Esta é a regra básica. A situação do bem estabelece que a lei aplicável será aquela da sua situação, do local em que se encontra, certo? Então, assim sendo, esta proteção que se estabelece sobre o bem móvel ou imóvel, ela estabelece uma duplice face. Em primeiro lugar, os bens móveis, certo? São estruturalmente vinculados a esta mesma regra, o local da situação do bem. É o aspecto vinculado à territorialidade do bem. Ou seja, a acepção de que aquele determinado bem, e vamos falar agora em imóvel, está situado na rua tal, número tal, cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Ou seja, situado na jurisdição brasileira. E assim sendo, esta situação vai determinar a ideia básica e essencial de que a lei a ser aplicada neste tipo de relação é, portanto, a lei nacional, a lei brasileira. Isso para os bens imóveis. Já a conotação sobre os bens móveis, ela sofre um temperamento, uma alteração. Alteração esta que se estabelece exatamente pelo princípio da acessibilidade ou da modificação de uma posição de um bem, exatamente porque ele é passível de transmissão de local ou alteração ou substituição de locais. Assim sendo, um bem que hoje está no Brasil, amanhã pode estar na Argentina e depois da manhã pode estar no Chile. É o caso, por exemplo, de um veículo automotor que está empreendendo uma viagem junto ao seu proprietário e sua família, dirigindo-se pelo território argentino até o Chile. Ora, essa situação, veja, ela demanda, então, que aquela situação do bem, que originalmente era o Brasil, e aí sim utilizada a regra geral do artigo 8º, esta regra, em princípio, é uma regra que vai dominar a ideia de que não podemos mais utilizar como elemento de conexão, certo? A situação do bem. Até porque o seu proprietário trouxe para outro local ou alterou o seu local determinando esta regra. Assim sendo, o legislador buscou aplicar à relação jurídica a ideia de que sobre bens móveis, maiormente aqueles que foram objeto de alteração de posição originária, certo? Aplicar-se-á a lei
do domicílio do seu proprietário. Por quê? Porque, evidentemente, nós não podemos estar perseguindo o bem imóvel onde quer que se encontre, mesmo porque, de repente, nós não teríamos condições de estabelecer legislativamente, né, essa posição definitiva, ou ao menos de um modo temporário aceitável. De qualquer forma, os bens móveis, então, vão se estruturar dentro da lei de domicílio do proprietário. Por quê? O proprietário, né, evidentemente, tem um só domicílio, certo? Em princípio, né? E este domicílio é aquele que vai contemplar, né, o ânimos deste proprietário de ali permanecer. Então, vejam, a diferença estrutural é de que ele, sendo o proprietário do bem, ele vai determinar a inflexão da lei aplicável, ou seja, a partir da sua regra domiciliar. Então, no exemplo dado, o bem de João, o veículo de João está registrado, está localizado em Porto Alegre. Este bem está submetido às regras do nosso Detran e, assim sendo, vinculados ao princípio do Código de Trânsito Internacional, desculpe, nacional. Portanto, na verdade, a legislação brasileira impera até que haja a transformação de sua posição original que ele empreendeu, por exemplo, com a própria viagem, né? Assim sendo, esta lei do domicílio, ela é a lei que vai determinar, então, a facilidade na localização do bem. Porque se o proprietário é acionado para resolver determinada questão litigiosa envolvendo o próprio bem, por evidência, por certo, a regra domiciliar vai dominar sobre o aspecto vinculado à mera situação de sua posição originária. Muito bem. Qualquer pergunta, por favor, não me deixem de questionar. Bom, como é que se qualificam os bens móveis e os bens imóveis? Em primeiro lugar, relembrando que qualificação é o ato pelo qual, diante de um determinado elemento de conexão, certo? Por exemplo, domicílio ou nacionalidade. Vamos pegar dois exemplos aqui. Um pacificamente empreendido no território brasileiro e outro, por exemplo, usual no território europeu. Tá? Vejam, estes elementos de conexão estabelecem um vínculo direto de natureza legal com o objeto de conexão, que no caso concreto é o direito das coisas. Ou seja, toda vez que se questionar acerca da qualificação de um bem móvel ou de bem imóvel, nós vamos nos referir, então, exatamente à fixação do estabelecimento em que nós vamos determinar a lei aplicável. Assim sendo, a diferença entre bens móveis e bens imóveis transcende a possibilidade de serem movidos. Simplesmente. É óbvio que são bens, mesmo na estrutura legal, eles são dotações e direitos advindos e deveres oriundos da própria consubstanciação de uma propriedade ou de uma posse. Agora, eles objetivamente se referem sempre a bens móveis ou imóveis, certo? Então, vejam, talvez para as outras áreas do direito não seja tão importante a fixação deste assunto, que é a acessibilidade, a transformação do bem móvel para a situação de não mais acomodação, e sim transmissibilidade de localização. Isto, no direito internacional privado, é relevante, é essencial, certo? Até porque ela vai determinar a alteração consensual da própria propriedade do bem, que vai, então, infletir na solução da lei aplicável.
Veja que no direito brasileiro são imóveis para efeitos legais não só a propriedade, né? Não só um direito vinculado a esta propriedade ou posse, né? Mas são imóveis para efeitos legais também todos os direitos reais sobre imóveis. Ou seja, aqueles bens que são uma consubstanciação da própria essência, por exemplo, da propriedade ou da posse, o direito de fruir, o direito de gozar, o direito de dispor, entre outros. Ou seja, estes chamados direitos reais estão inteiramente integrados à mesma relação jurídica em direito internacional privado, aquela que se estabelece pura e simplesmente em relação aos bens imóveis. Então, qualquer um destes direitos reais, ou os direitos que emanam da própria consubstanciação de uma propriedade ou de uma posse, nós vamos estabelecer que, diante deles, certo? E por eles, quaisquer litígios envolvendo estas, digamos, classificações que chamamos de reais, elas passam a ser inseridas no rol dos bens chamados imóveis. E, portanto, a regra aplicável, novamente, é a regra da situação em que o bem se encontra, ok? Além desses direitos, todas as ações que asseguram a manutenção desses direitos reais, por exemplo, a reintegração de posse, a manutenção de posse, a emissão de posse, certo? Ação de despejo, a ação de uso capião, isso em relação à propriedade real, né? Dos termos fruir, gozar, dispor, certo? E também em relação à posse, né? De qualquer sorte, nós vemos aqui que, por exemplo, uma ação reivindicatória que reivindica a propriedade de um terceiro, ou de alguém que a detém, digamos, de maneira injusta, é uma ação que está pacificada na regra qualificadora de tratar-se de bem considerado um bem imóvel, portanto, aplicável à lei da sua situação, da sua localização, o princípio da territorialidade, ok? Então, vejam, todos estes direitos reais e todas essas ações que asseguram a manutenção desses direitos reais, eles são, como, por exemplo, o direito à sucessão aberta, entre outros, certo? Eles são configurados na hipótese de conflito entre leis, né, em conexão interespacial privada, certo? Eles são vinculados à lei da situação do bem. Então, complementemos, se caso não houver ainda esse entendimento, que estes direitos reais e estas ações são estruturalmente compreendidas dentro do direito das coisas. Bom, e no direito brasileiro, como é que se estabeleceu essa regra? É óbvio que vocês sabem que a aplicação do direito internacional privado na esfera do direito brasileiro, ou do ordenamento jurídico brasileiro, se consubstancia, ainda que não exclusivamente, mas quase que num percentual bastante elevado de disposições, na lei de introdução às normas do direito brasileiro. E aqui, no caso concreto, quando se fala em direito das coisas, nós estamos falando do artigo 8º da lei de introdução, certo? E essa lei, esse artigo 8º, na verdade, ela está retomando, na verdade, ela vem mantendo aquela regra que foi considerada desde o período dos feudos, desde a Idade Média, desde o medievo, ou seja, a mesma regra do lex rei sitte, ou seja, a lei do local em que se situarem.
certo? E o que estabelece esta regra? A regra diz: para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. É o princípio da lex rei sitter, tipificado no artigo 8º caput da lei de introdução. Veja, ações qualificadoras dos bens, ações reguladoras sobre esses bens e de todas as relações que a ele correspondem, certo? Elas são, então, vinculadas à lei do país em que estiverem situados. Esta expressão, me parece, não precisa maior grau de esclarecimento, porque ela, por seu próprio contexto, ela já se torna bastante compreensiva, certo? De qualquer sorte, estamos aí para discutir se eventualmente entendam ou entenderem que não é exatamente assim. Muito bem. Os direitos reais no Brasil, vejam que agora não estou falando só da figura da posse da propriedade, mas os direitos que decorrem da posse da propriedade, no Brasil são considerados direitos reais. Por exemplo, o direito à propriedade, ou seja, a titularidade, o domínio de um bem, a posse, a manutenção de um bem, ainda que temporariamente, sob a administração de outro, né? Os direitos reais sobre coisas alheias, que vocês estudaram pacificamente durante toda a faculdade, o uso, o gozo, a questão do usufruto, a servidão ou as servidões, a habitação. Vejam só, estes direitos reais que aqui são enominados, eles também se somam aos chamados bens de garantia, reais de garantia, que são o penhor, a hipoteca, a anticrese e alienação fiduciária em garantia. Todos direitos reais sobre bens móveis ou imóveis, dependendo das circunstâncias. Evidentemente que o penhor é vinculado a bens móveis, a hipoteca é vinculada a bens imóveis, assim como as demais considerações acerca da anticrese e da alienação fiduciária, que vão demandar, em princípio, a ideia de uma transmissão, ainda que provisória ou digamos, de natureza temporária, desta garantia a outrem. Ainda, e para que não omitam esta circunstância, nós temos ainda aqueles direitos que decorrem de certos compromissos firmados através de promessas de compra e venda. Ora, se eu tenho um direito à obtenção de um imóvel que eu estou adquirindo, certo? Através de um mero contrato particular que seja de promessa de compra e venda, isto é um direito que pode ser objeto de averbação perante o registro de imóveis. E este elemento estabelecido diante de um imóvel, de um bem que, por exemplo, não pode deixar de ser considerado como vinculativo do direito das coisas, a regra, de acordo com o próprio Código Civil, é de que eles também integram devidamente a incorporação das regras constantes do artigo 8º. O local da situação do bem, na hipótese de bens imóveis, e o domicílio do seu proprietário, na hipótese de bens móveis que foram transferidos, que foram alterados de posição inicial. Assim sendo, nós temos que falar, vamos falar de propriedade? Vamos falar de posse? Vamos falar de direitos reais sobre coisas alheias? Vamos falar de usufruto? Vamos falar de penhor, hipoteca, anticrese? Vamos falar de direitos do promitente comprador? Nós estamos falando da mesma regra.
a regra do artigo 8º e do parágrafo 1º do artigo 8º, né? Ou seja, a regra da situação e na hipótese dos móveis, se transmissão houve ou transferência de localização, nós vamos falar na regra da propriedade, desculpem, nós vamos falar na regra do domicílio do seu efetivo proprietário. Ok? Alguma dúvida? Questionamentos? Não, professor. Ô, Pedro, fala, por favor. Não, só confirmei que não. Muito obrigado. Participe, como sempre, Pedro. Estou contando com você. E vocês todos, Felipe, Combinado. Isabela, Pedro, Isabela, Marta, que estão aí presentes. Bom, vamos lá. Direitos reais e conflitos de leis no espaço. Quando se classificam os direitos reais, vamos verificar que eles não têm mais necessariamente a mesma qualificação que o direito brasileiro lhe confere, certo? Porque esta regra sobre direitos reais varia nas legislações mundiais. Aliás, bastante variável. Embora nós não possamos estabelecer uma qualificação precisa em relação às demais legislações, até porque nós não estamos aqui para estudar direito comparado, né? E mesmo porque isso seria um trabalho hercúleo e quase que impossível, analisarmos todas as legislações mundiais, né? A doutrina, então, vai caber aplicar, consequentemente, a mesma regra determinada pela lei brasileira, ou seja, a regra que define a aplicação da lei do local da situação. Em últimas palavras, a lex rei cite, certo? Lex rei cite. Então, é esta lei da situação que vai determinar se o direito é ou não real. Em primeiro lugar, nós temos que definir se há um vínculo de inserção do princípio da configuração de um direito real. Então, se for real, nós estaremos também regulando os direitos relativos ao regime de posse, o regime de propriedade, e, como nós já vimos, os direitos reais sobre coisas alheias. Então, vejam, esses direitos reais, em última instância, o que eu estou referindo, e, na verdade, estou repetindo, eles são partes contextualizadas da mesma regra disponibilizada no artigo 8º. Vejam, as legislações mundiais, elas se agregam num fato concreto. A situação do bem, principalmente o chamado bem imóvel, possui uma unicidade vinculada à ideia de que a regra tem características mundial. E essa característica vai facilitar o foco da análise estrutural vinculada não só à propriedade e posse, mas aos direitos reais que lhes correspondem, certo? É óbvio, pessoal, que também não estamos aqui para repetir as aulas do direito civil que vocês já analisaram. Não por acaso, esta disciplina está no 10º semestre, exatamente porque ela compreende que o aluno, ao chegar a esta posição, já analisou todo o Código Civil, ou está terminando de analisar, certo? E todos aqueles institutos jurídicos impostos pelo Código Civil, e todas as suas inter-relações, como os direitos reais, por exemplo, né? De qualquer maneira, o que nós evidenciamos é que essa regra facilita sobremaneira o entendimento do mundo, do conflito de leis no espaço, por uma regra quase que unívoca, uma regra que praticamente é a mesma regra, certo? Que domina a doutrina em todos os países do mundo. O bem ascende à sua concepção territorial. Ele ali está e ali permanecerá.
E quando nós falamos de imóveis, nós estamos falando de uma circunstância que, em princípio, seria sempre a mesma posição, mas que, evidentemente, sofre a possibilidade de alteração quando houver interesse por seu proprietário. Ok? Muito bem. Nós ainda temos uma referência ali no artigo, no parágrafo 2º, sobre o penhor. E o penhor, na verdade, apresenta um novo elemento de conexão. O objeto é o penhor, o objeto de conexão é o penhor, ou seja, o direito real de garantia sobre bens móveis, concorda? Então, o penhor é regulado por que lei? Ali está consignada bem claramente esta disposição. O penhor é regulado pela lei do domicílio da pessoa que detém a posse deste bem. Aqui temos uma outra circunstância, não é mais o domicílio do proprietário, porque, vejam bem, se o proprietário do bem o transferiu a terceiros, por exemplo, para obter um empréstimo financeiro, ele, na verdade, empenhou, né? Não é penhorou, empenhou o bem, visando dar garantia da restituição da cifra emprestada. Esta devolução da cifra emprestada se faz através do resgate do bem dado em garantia, ou seja, com a quitação do pagamento da obrigação inserida no penhor, a custódia, que até então estava na posse, né? Essa é uma das características do penhor, a transferência de posse, que estava na posse do empenhante, evidentemente retoma a propriedade pelo seu efetivo titular. Assim sendo, no penhor, nós temos uma circunstância, evidentemente, estabelecendo este novo sistema. Ou seja, enquanto, isso não está escrito no dispositivo, mas eu já estou auxiliando-os, enquanto o bem está empenhado, ou seja, ele está na posse de quem o empenhou, a regra de conexão, o elemento de conexão é o domicílio da pessoa que detenha esta coisa apenhada. É óbvio que, ao retornar para o proprietário, isto altera-se para aquela regra já constante do parágrafo 2º, se for o caso, ou até mesmo do caput do dispositivo, né? Na verdade, não parágrafo 2º, mas sim parágrafo 1º. Por outro lado, a hipoteca. Obviamente que a hipoteca sempre será vinculada a um direito de garantia sobre bem imóvel, né? Todos sabem disso. Agora, imagine essa circunstância ocorrer em outro país. Eu vou dar em garantia o meu imóvel em Porto Alegre para obter o financiamento imobiliário na República da China. E assim por diante. Então, vejam, quando se estabelece a regra de que há uma conexão interespacial privada em relação à hipoteca, aqui nós temos uma outra preocupação. O juiz vai ter que sedimentar na análise da questão envolvendo a hipoteca o que trata a legislação brasileira acerca do assunto e o que trata a legislação estrangeira sobre aquele assunto. Porque, na verdade, o juiz vai ter que adequar estas legislações aproveitando aquilo que seja comum às duas legislações. Isto vai fixar, por evidência, a ideia de que nós não podemos imaginar que simplesmente se aplicaria uma e outra regra no momento em que eu transferi uma propriedade, eu transferi a posse de um determinado bem imóvel, certo? Em outro país, para terceiros, e que isso vai ter que se conjugar estruturalmente apenas em relação à lei brasileira, né? E como nós temos uma implicação de natureza legal,
no que trata em relação à possibilidade de efetivar a execução da hipoteca, e ela, eventualmente, é diferente no país estrangeiro, esta adequação há que ser feita por ato judicial, certo? Uma outra circunstância que é muito debatida na questão do direito das coisas é a questão dos navios e das aeronaves. Navios e aeronaves, por ficção legislativa, são bens de caráter especial. Alguns autores reputam até como bens imóveis, né? E vejam, e essa circunstância vai determinar se é um bem imóvel, vai aplicar-se a regra do caput do artigo 8º. Não. Em primeiro lugar, porque ela tem a viabilidade de deslocamento, tanto os navios quanto as aeronaves. Elas modificam de sua posição originária. Então, são bens móveis? Também não. Porque se assim fôssemos considerados, teríamos que ter um proprietário efetivo do bem. E aqui nós estamos falando em navios e aeronaves que são de características públicas e não privadas. Claro que bens privados correspondem à mesma regra adotada no parágrafo 1º do artigo 8º. Agora, em relação a navios e aeronaves públicos, que são bens de caráter especial, e como eles de fato se deslocam entre países constantemente, não se aplica a lei do domicílio do proprietário, certo? Como já referi, porque o proprietário é o Estado. E sendo o Estado, as relações jurídicas de natureza pública se diferenciam e elas estão vinculadas estruturalmente mais ao direito internacional público do que ao direito internacional privado. Então, qual é o elemento de conexão que nós poderíamos utilizar nesta hipótese? Nesta hipótese, nós vamos utilizar que as questões vinculadas a navios e aeronaves, certo? Repito, bens de caráter especial, certo? Será a lei do estado de matrícula do navio e da aeronave. O que detém a matrícula, o registro inicial deste navio e dessa aeronave. Ou, em outras palavras, na concepção do direito internacional público, a lei do pavilhão nacional, da bandeira. Esta vai dominar como um novo elemento de conexão a ser aplicado especificamente nestes bens de caráter especial. Bem entendido? Ok. A qualificação dos bens entre móveis e imóveis é bastante semelhante em outros países. Mas nós temos algumas alterações que se analisa em algumas legislações latino-americanas e alguma legislação europeia também. Por exemplo, o Código Civil da Espanha traz novas referências à situação do bem e novas referências em relação aos bens móveis. Assim sendo, e da mesma forma, a lei argentina, o Código Civil argentino, o Código Civil chileno e o Código Civil da Venezuela. Estes documentos legislativos, eles trazem algumas alterações. Evidentemente que eu não vou cansá-los com uma leitura pura e simples do que essas legislações estabelecem, porque o objetivo aqui, nesta análise que estamos apresentando, é dizer que existem pequenas distinções nos códigos vigentes a nível mundial, mas que, em regra geral, aquele artigo 8º é imutável praticamente. E que o artigo e o parágrafo 1º também se mostra quase que imutável. De qualquer sorte, aqueles que tiverem interesse em analisar essas diferenças, já num contexto de mais amplitude do nosso estudo, evidentemente, ao procurar esses códigos civis, vai efetivamente localizá-los, certo? Muito bem.
Bom, relativamente ao direito das coisas, me parece que a gente consegue aqui congregar estruturalmente todas as situações postas, relembrando-as, que não só posse, não só propriedade, que são direitos intercorrentes da própria estrutura do direito das coisas, os bens móveis e os bens imóveis. Igualmente, os direitos reais sobre estes bens e sobre coisas alheias. Toda aquela relação analisada dentro do Código Civil brasileiro, basicamente em relação, ou estruturalmente em relação à questão vinculada àqueles direitos reais ali enunciados, todos correspondem estruturalmente à mesma regra, certo? Em relação, obviamente, né, à nossa regra brasileira de direito internacional privado, qual seja a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Muito bem, pessoal. Nós, prosseguindo, vamos analisar agora a questão relativa ao direito das obrigações. Eu estou aqui me posicionando para mim, mais ou menos, acompanhando isso dentro de um contexto lógico, certo? Vamos falar, então, do direito das obrigações. Nós já estamos lá no artigo 9º da Lei de Introdução, certo? E o direito das obrigações é um direito que vai caracterizar-se por uma relação jurídica entre, pelo menos, duas pessoas. Evidentemente que pode ser corroborado por muito mais pessoas, certo? De qualquer sorte, por exemplo, nós podemos imaginar um contrato de compra e venda entre um comprador e um vendedor, uma obrigação bilateral, certo? Ou uma obrigação multilateral, um contrato de importação e exportação, um contrato internacional de comércio exterior, que vai envolver, invariavelmente, outras disposições relativas a outras legislações aplicáveis ao mesmo contrato. Ou seja, a questão vinculada, por exemplo, à ideia de que o direito internacional ele vai analisar nas obrigações uma relação que envolve, no caso ali de um contrato internacional, a questão envolvendo, por exemplo, o transporte da mercadoria, que pode ser de um país que não seja nem do importador ou do exportador. A questão da garantia dada em relação à aquisição feita, que pode ser de um quarto país que ali esteja relacionado. A questão relativa ainda à questão das questões tributárias envolvendo que possam ser pacificadas pela garantia de um quinto país. Ora, dentro deste contexto, nós temos 5, 6 relações jurídicas de natureza privada dentro de um mesmo ato relacional obrigacional, certo? Assim sendo, o que eu estou aqui definindo a vocês é exatamente que o contexto da obrigação como relação jurídica é aquela que determina que uma pessoa pode exigir da outra uma determinada prestação. Concordam? O credor, por exemplo, tem a pretensão e o devedor a obrigação. Guardem bem esta máxima. O credor tem a pretensão e o devedor a obrigação. Assim, por exemplo, todos os contratos são obrigações estabelecidas entre as partes, né? Todas as declarações unilaterais de vontade, por exemplo, a promessa de recompensa. Outra questão envolvendo as obrigações
os atos ilícitos, a prática de atos ilícitos, e mais do que isso, a responsabilidade por atos de terceiros, que pode emanar de uma pessoa privada ou uma pessoa pública. Pessoal, vejam que o contexto das obrigações também é extenso. Embora ele seja essa relação pacificamente determinada entre um credor e um devedor, este credor pode assumir inúmeras faces de inúmeros ordenamentos jurídicos, e assim como o devedor pode adquirir inúmeras facetas também em decorrência dos mesmos fatos. Assim sendo, quando se fala em obrigações na esfera internacional, nós vamos ver que essas obrigações possuem alguns aspectos bem peculiares. E, portanto, a solução dos litígios envolvendo o conflito de leis no espaço possui uma solução nem sempre bem uniforme. Porque os fatores de conexão são vários e dependem estruturalmente de cada país. Assim, vejam, no Brasil, podemos falar em domicílio, ou domicílios diferentes das partes, que envolve já uma nova concepção, como o primeiro domicílio conjugal, por exemplo. No que tange a nacionalidade, que é um elemento de conexão adotado pela Europa, nós podemos entender que haja uma relação envolvendo mais de uma nacionalidade dentro de um mesmo sistema. O local de constituição do contrato, que é uma das regras adotadas no nosso ordenamento jurídico, ou seja, a constituição do contrato é a lei a ser aplicada. O local em que foi constituído o contrato. O local em que nasceu o contrato. Ainda a relação que não coincide com a execução, não é nem sempre a Constituição e a execução são as mesmas. A Constituição se fez na Alemanha, mas a execução do trabalho será procedida no território brasileiro. E aí nós temos uma regra, digamos, concessiva de uma nova realidade, ou seja, no momento em que a execução é no Brasil, a lei será a lei brasileira. Mas ainda, lembrem-se, dependendo das circunstâncias relativas aos elementos extrínsecos do ato. De qualquer sorte, o local em que o imóvel se localiza e cujo domicílio dos respectivos sujeitos é diferente. Mais do que isso, a língua em que é redigido um acordo, que às vezes é diferente da língua falada pelos estados contratantes. Muito comum isso hoje nos contratos internacionais, estabelecendo regras vinculadas ao idioma inglês, né? Que, na verdade, domina a quase totalidade do sistema do comércio internacional, e nem sempre é a regra que vai preponderar, porque, por exemplo, o exportador é brasileiro e o importador é chinês, né? Mas a regra usual, costumeira, se tornou como vinculante de um sistema que se mostrou mais universal, que é o idioma inglês, e que, portanto, tem maior condições de ser adaptável aos sistemas. Então, há uma tendência, diante de todos esses elementos e de vários elementos de conexão, há uma tendência em que se localize essas relações jurídicas através do elemento que manifestam materialmente. Ou seja, a preponderância, por exemplo, do Estatuto Real, que seria prevalecente, certo? Ou seja, a preponderância do Estatuto Real, ou do Fórum Recite, ou seja, do local do fórum em que a questão vai ser deliberada, relativamente a bens. Ou ainda a lex loci delicti, ou seja, a lei do local em que foi cometido o delito,
diante dos chamados atos ilícitos. Então, toda a corroboração, toda a integração colocada dentro do direito das obrigações vai demandar, evidentemente, um trabalho exaustivo, muitas vezes, a ser elaborado, e por isso mesmo nem sempre dado a análise de jurisconsultos, ou de juízes, melhor dito, né? Porque os juízes não têm a devida habilidade para conhecer o trato internacional entre as partes. Isso não estou desmistificando ou simplificando a relação dos juízes locais com os juízes internacionais. Ao contrário, todos eles possuem a mesma dificuldade estrutural. Todos eles vão ter que conceber alguma fórmula de resolver os conflitos a par da lei que foi eleita. Assim sendo, meus caros, a virtude desse instituto, certo? É que ele é um instituto polêmico. E a grande fundamentação da polêmica envolvendo este conflito está devidamente inspirada na chamada autonomia da vontade. Autonomia da vontade. Ou seja, aquele princípio de liberalidade às partes para que elas elejam a lei aplicável. Ora, pessoal, isto é a estrutura do próprio direito obrigacional doutrinariamente considerado, a liberdade de contratar. Então, a autonomia da vontade deveria ser necessariamente uma reprodução desta realidade. Não é verdade? Porque ela deveria inspirar-se como um dos, talvez, mais importantes segmentos dos elementos de conexão consideradas as obrigações internacionais. Assim sendo, e por evidência, só um minutinho, e por evidência, nós estamos diante de um impedimento legal diante da regra brasileira. A regra brasileira que trata o artigo 9º da Lei de Introdução define uma regra, digamos assim, bloqueada, uma regra paralisada, uma regra imutável, que estabelece o quê? Aplicar-se-á a lei do país em que se constituir a obrigação como lei aplicável a essa relação jurídica. Ora, nós vamos aplicar a lei do local em que se constituiu a obrigação. Aí começam a emergir exatamente aquelas teorias dos autores em cima dessas circunstâncias. Primeiro, o que é a constituição da obrigação? Quando se dá a constituição da obrigação? Sob um sentimento meramente regular, nós vamos considerar que a constituição da obrigação se dá com a assinatura de um documento ou um compromisso firmado de modo verbal, sei lá, né, aonde seja inserida o nascimento de uma obrigação entre credor e devedor. Mas isso se estabelece também diante de presentes. Então, eu estou falando aqui no contexto do artigo 9º apenas nas obrigações entre presentes. E aí eu questionaria, e entre ausentes? Que hoje é um dos métodos mais utilizados nos contratos. Quais sejam os contratos via internet, né? O contrato e-commerce, entre outros. O que nós temos concebido, pessoal, é que nós temos que estabelecer esta regra, que obrigatoriamente exclui a autonomia da vontade. Inviabiliza
a aplicação da autonomia da vontade. Ou seja, as partes não podem, pela concepção da lei de introdução, no artigo 9º, não podem dispor da lei a ser aplicável a seu bel prazer. A lei será aplicável ao local em que se constituir a obrigação. E vejam só que absurdo, né, pessoal? Vejam que, eu estou aqui tentando localizar, bom, depois eu vejo, mas vejam que esta regra engessa de morte, né? As relações, principalmente entre os países em desenvolvimento, ou até mesmo subdesenvolvidos, e os maiores países desenvolvidos do mundo, que são os grandes países industrializados, como a China, como os Estados Unidos, como a União Europeia. Ora, com quem normalmente nós costumamos realizar as negociações internacionais de vínculo obrigacional. Ora, se lá na Europa é admitido o princípio da autonomia, se nos Estados Unidos é admitido o princípio da autonomia, nós estamos diante de uma controvérsia. De plano, temos uma controvérsia. Ora, eu tinha um exemplo considerável a trazer a vocês, como o caso de um contrato de representação firmado na Alemanha. O representante brasileiro dirigiu-se à Alemanha e lá firmou um contrato. Eu acredito que eu já tinha falado para vocês, mas a gente repete agora. Firmou um contrato na Alemanha de representação comercial, cuja execução seria vinculada ao território brasileiro. Ou seja, a execução seria no Brasil. Quando ele assinou esse contrato, existiam duas cláusulas contratuais que ele não deu a menor pelota para elas, porque para ele interessava fechar o contrato, que era um negócio bastante vantajoso. Duas cláusulazinhas que não tinham mais do que uma linha, e uma dizia que eventuais controvérsias envolvendo este contrato serão resolvidas à luz do direito alemão. Certo? E a segunda cláusula, que as questões envolvendo a decisão, o julgamento sobre essas questões deste contrato serão deliberadas pelo juiz alemão, pelo foro alemão da cidade tal, papabá. Ora, ele, com a assinatura, no momento em que se constituiu a obrigação, ele assumiu dois compromissos formais. Um da lei aplicável e outro da jurisdição a ser utilizada na relação jurídica, no foro que foi eleito. E vejam, quem elegeu? E aí as questões que vão sendo classificadas. Em primeiro lugar, a Alemanha, quando encaminha este contrato, era como se fosse um contrato, entre aspas, de adesão. Um contrato que foi formulado pela própria empresa e que era, digamos, o normal das relações que ela desenvolvia a nível mundial. Sempre o foro era alemão e sempre o juiz era alemão. Ocorre que, como no Brasil não existe o princípio da autonomia da vontade, evidentemente, quando este representante entra em conflito com a empresa, a poderosa empresa alemã, ele, na verdade, em preliminar de uma ação que se põe contra aquela empresa, ele ingressa com uma ação no Brasil, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, ele estabelece a aplicação da legislação brasileira. Ou seja, desconstituiu os dois dispositivos constantes daquela lei. Assim sendo, o que determinou-se com o prosseguimento desta ação é que, devidamente citadas as partes, a empresa alemã se defende, alegando que houve infração às disposições contratuais e ao princípio da autonomia da vontade, que foi
inserido tanto na cláusula de eleição do foro como na cláusula de eleição da lei. Na verdade, considerando-se as premissas do direito brasileiro, nós teríamos que entender que esta regra não pode ser aplicada no Brasil. Nós não temos essa disposição no Brasil. E veja, as disposições aqui constantes vão dizer simplesmente a adesão ao caput do artigo 9º, que diz que as obrigações se constituirão no local em que forem originadas. Tá, até ali seria o foro alemão. Só que o parágrafo 1º vai dizer, sendo executada a obrigação no Brasil, aplicar-se-á a lei brasileira, obedecidos os requisitos da lei, sobre requisitos extrínsecos do ato, etc. e tal. Mas, vejam, a execução no Brasil infere que a lei aplicável é a lei brasileira. E aí a desconsideração daquilo que foi contratado, porque é contra, certo? Contra a legem do espírito legislativo adotado no Brasil. É óbvio que o juiz local adotou a nossa argumentação, transferiu o foro para o foro brasileiro, até porque é concorrente, certo? E, em segundo lugar, ele adotou a legislação brasileira à luz do parágrafo 1º do artigo 9º. A ação toda tramitou regularmente no Brasil até a sentença final, com êxito. Assim sendo, nós estamos vendo uma séria altercação da relação jurídica posta diante de uma absurda, vamos dizer assim, absurda proibição da lei brasileira. Por que nós, num espírito em que vincula-se a supremacia da liberalidade contratual, em que as partes dominam as cláusulas e as condições contratuais, não adotamos o princípio da autonomia da vontade? Isso não é típico só do Brasil, isso ocorre em quase todos os países em desenvolvimento. Isso faz com que nós nos coloquemos num patamar de, digamos assim, uma certa preferencialidade sobre aquelas concepções estabelecidas por outros países que acabam sendo prevalecentes, em que pese contrárias à tese das próprias obrigações, ou dos princípios vinculados às obrigações deferidas. Bom, ele é, então, o princípio da autonomia da vontade, um instituto polêmico. Um instituto polêmico, certo? Mais do que polêmico, controvertido. E os autores conflituam muito, inclusive os autores nacionais, sobre a aplicação ou não da autonomia da vontade. Por exemplo, as questões de fundo dos contratos, as questões da essência de um imóvel, a questão do regime de bens de um casamento, que é liberada para as partes. As partes podem optar pelo regime que lhes aprouver, ou seja, estes dois institutos já podem demonstrar que a autonomia da vontade também é permissiva em outras circunstâncias. De qualquer sorte, a virtude do instituto é atender, supostamente, os interesses reais das partes que estão envolvidas nessa relação. Assim, é que muitas vezes as conexões objetivas que existem, além do lugar da constituição, da formação, a execução do contrato, etc., elas são impassíveis de se realizarem. Se nós queremos que o contrato corresponda, ou a obrigação corresponda
ao princípio da comutatividade ou identidade de posições das partes no contrato, nós temos que inferir da necessidade de que nós possamos discutir amplamente a lei do foro e a lei a ser aplicada nessas relações obrigacionais. O real interesse das partes, então, ele poderá ser desvirtuado por estas regras, mormente quando envolve sujeitos vulneráveis, como é o caso que eu narrei, pessoal, e origina abusos. Ora, se o espírito ajustado contratualmente, naquele caso, foi o de deferir à justiça alemã o julgamento da causa e deferir à lei alemã a questão envolvendo a aplicação sobre a causa, por evidência, esta era a pretensão de pelo menos um dos contraentes. Ocorre que quando o aderente à proposta assinou-a, firmou essa proposta, ele anuiu. E uma das coisas que são mais contempladas, mais essenciais no chamado direito obrigacional europeu, é exatamente o cumprimento fiel da palavra empenhada. Ou seja, o pacta sunt servanda. Princípio que é a definição clara e concisa da ética e da boa-fé que deve regulamentar as relações jurídicas. Seja como for, vejam que a gente se desvirtua para defender o cliente, a gente tem que utilizar-se da própria lei e, evidentemente, que talvez aquela empresa alemã sequer soubesse que no Brasil não existe o princípio de autonomia da vontade, causando surpresa e causando expectativa exacerbada em relação às argumentações que vinham sendo postas. Ora, tudo isso leva a abusos perpetrados, né, por exatamente falta do elemento liberalizante do sistema internacional. De qualquer sorte, pessoal, como já vimos, no continente americano está ausente o princípio da autonomia da vontade. Porque todos os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, não é isso? Assim, esta autonomia da vontade também mitiga em relação aos países do Mercosul. O que o Mercosul constituiu? Um grupo de estados que democraticamente resolvem se unir para ampliar os seus níveis econômicos e sociais, atingindo o patamar de mercado comum. Ora, se os países do Mercosul adotam um princípio vinculado ao que chamamos de supranacionalidade acima dos estados, supranacionalidade adotada no sistema europeu, nós não podemos continuar preservando regras jurídicas exclusivamente nacionais, porque elas, na verdade, no contexto do intercâmbio existente entre Europa e, por exemplo, América do Sul, né, neste contexto, essas relações se desfacelam, tornam suspeitas, impedem a aplicação de recursos em investimentos no Brasil, como investimentos na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, seja onde for. Se nós queremos integração econômica e social, nós temos que ter integração legislativa. E essa integração legislativa se faria, obviamente, pela opção à supranacionalidade. Ok? Assim que a codificação, segundo os entendidos do Mercosul, a codificação do direito internacional privado
seria a solução da questão. Simplesmente vamos unificar, já que todos adotam o mesmo sistema. Pessoal, como é que vamos adotar um sistema que está na base errado? Né? Então, se diz assim que, enquanto não houver codificação do direito internacional privado, enquanto não houver umas regras uniformes acerca da integração econômica, tá? Não se pode fazer integração econômico-política. Tá? Então, vamos imaginar que a gente unifique. Então, nós temos que criar um tratado internacional específico em relação a isso. Agora, esta convenção necessariamente, se unívoca, terá que determinar, terá que estabelecer a aplicação do princípio da autonomia da vontade como principal elemento de conexão, maiormente para os países do Mercosul que negociam com a União Europeia e com os Estados Unidos e com a China. Certo? Sem quaisquer limitações. Vejam que, à luz do novo Código de Processo Civil, já se abriu esta esteira de possibilidades quando se fala em que, havendo eleição da lei aplicável e ela recaindo na legislação estrangeira, certo? O juiz brasileiro está impedido de julgar. Está impedido de julgar, a não ser que se comprove que houve um abuso. Veja que, então, o processo civil já abriu esta coisa, enquanto que o direito civil continue inerte, mantendo a mesma regra do artigo 9º sem nenhuma alteração. Professor. Pois não, Felipe. Fala. Vai ali no artigo 1º da Constituição, que é, vamos dizer assim, a nossa... Sim. É o mais fácil para qualquer pessoa, e tanto brasileira quanto estrangeira, vai ler o artigo. Exatamente, todos são equiparados ali, né? Diz que somos uma república federativa no caput, no inciso 1º que somos... Eu sei. Aham, fala. Eu queria chegar no 4º, que é a livre iniciativa. Isso não poderia ser um objeto de ação de inconstitucionalidade, ou já foi? Com certeza. Já foi até arguída, né? Ela não obteve êxito por se tratar de norma constitucional, mas vejam, há uma inconstitucionalidade latente. Como é que nós vamos manter relações integratórias a nível mundial? Como é que nós vamos evoluir economicamente? Como é que nós vamos evoluir politicamente se nós estamos no atraso? Nós estamos convivendo com o século passado, no início do século passado. O Código Civil, embora pouquíssimas alterações que realizou no seu contexto, continua mantendo a mesma extravagância, a mesma abusividade. Na verdade, os nossos legisladores, na verdade, não querem perder a chance de criar regras jurídicas próprias, porque se eles abrirem o ensejo à aplicação do direito internacional, eles simplesmente perdem o direito de legislar, porque a norma internacional simplesmente vai ser adotada ou não adotada. E, sendo adotada, prevalece, em princípio, sobre a regra interna. Ainda que, a nível constitucional, né, o argumento seja no sentido de que não pode a norma constitucional ser revogada por uma convenção internacional. E isso aí é outro absurdo que está corroborando a ideia da inconstitucionalidade. Concorda, Felipe? Concordo, porque, isso aí, né? Eu quero que me corrija. Livre iniciativa e autonomia da vontade são princípios quase sinônimos. Eles se inspiram na Constituição e não são aplicados. Exato. E aí uma lei inferior, que é a lei de introdução, manda na... Poderia ser objeto de inconstitucionalidade. Quem sabe, doutor Felipe, quem sabe você vai ser o grande autor dessa medida, né? Realmente cabe. Ótimo, obrigado. De nada, Felipe, é isso. Bom, o que nós também pensamos a nível de evolução é que teriam que ser criados também, além de tudo, novos elementos de conexão.
Por exemplo, procura-se na esfera internacional normas de conflito que sejam orientadas a alguns objetivos materiais. Objetivos materiais bem claros, como, por exemplo, prevalece a lei que for mais benéfica ao consumidor, a proteção do consumidor, né? A do trabalhador, nas regras trabalhistas, e de todos os hipossuficientes. Nós não temos mais que usar esses paradigmas de termos denominados elementos de conexão, e sim os objetivos materiais buscados pela lei. Né? Porque que nós nos divorciamos da lei, né, no momento em que aplicamos uma regra que é antiquada, inoportuna, não inspira o sentido da própria lei. Na verdade, são as chamadas normas de conexão abertas, que seriam um corretivo dessas conexões clássicas, né? Que nós estaríamos modulando caso a caso até conseguirmos atingir o melhor dos parâmetros. Dentre estes, o princípio da autonomia da vontade. Sabemos que esses elementos de conexão são simplesmente normas indiretas, mas elas estão a exigir um caráter material e tópico para que se concretizem. Então, elas vão ligar um critério rígido, tá, a uma solução flexível, através da análise das particularidades de cada caso. Com isso, o Brasil ascenderia, e assim como de resto a América Latina, ascenderia a um patamar talvez inovador na esfera internacional e poderia realmente ser um exemplo internacional de natureza legislativa. Certo? Essas normas de conexão abertas, entre outras, seriam, então, aquelas conexões que mais são estreitas, mais aderentes ao princípio da proximidade, da lei do país com mais vínculos na relação. Por exemplo, nós dois podemos estabelecer um contrato, né, e que deliberamos que a lei aplicável na solução de conflitos não é nem a minha nem a sua. Eu sou brasileiro e você é italiano. Nós vamos aplicar naquela relação jurídica a norma norte-americana que melhor inspira aquele objetivo alcançado pela lei americana naquela matéria. Vamos imaginar, matéria informacional, né? A matéria com mais vínculos nessa relação. Então, a prestação característica de cada regra jurídica tem que ser consolidada pela simplicidade, por motivos socioeconômicos, inclusive de prestações não monetárias, que poderiam indicar melhor a lei aplicável. São essas que nós vamos denominar e que a modernidade dos sistemas entende como as cláusulas chamadas escapatórias ou de exceção, certo? Essas cláusulas, na verdade, consolidariam exatamente a regra que nós estamos nos referindo. De qualquer sorte, do que tange às normas brasileiras, continuamos com a mesma referência. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituir. Artigo 9º da Lei de Introdução. É a chamada Lex Loci Contractus. Quanto à forma e à substância do sistema obrigacional, aplica-se a lei brasileira para as obrigações constituídas no Brasil, ou executadas no Brasil. Obviamente, se aqui for constituída, é evidentemente que o Brasil se aplicaria como regularmente aplicável, mas invariavelmente não é essa a relação que existe. Nós, negociando com um país estrangeiro, nós não vamos obter a aplicação da lei brasileira como condição sine qua non para fechamento de um contrato. É a mesma coisa que você pretender indexar um contrato internacional ao real. A moeda não conversível não pode ser objeto de negociação internacional. Temos que pegar lá o dólar, temos que pegar o euro, né? Entre outros. E as obrigações por atos ilícitos.
é a lei do local do ato. Não está estabelecido na lei, mas quando se tratar de um ato ilícito do qual gere obrigações, a lei aplicável é onde ocorreu o ato. E há uma disposição constante no parágrafo subsequente que as obrigações oriundas de contrato seriam constituídas no lugar em que residir o proponente. Aqui outro problema gravíssimo. Este dispositivo, pessoal, vejam bem, residir o proponente significa que este contrato só valeria entre pessoas físicas, porque pessoa jurídica não reside. A pessoa jurídica está domiciliada. Por que o legislador usou o termo residir? E por que não usou o termo domicílio, por exemplo, quando quase todo o código utilizou? E veja, então, que essas obrigações contratuais seriam, em princípio, consideradas, como alguns autores dizem, né, regras vinculadas ao contrato entre ausentes. E mais, ausentes e pessoas físicas. Ou a regra geral? Existe uma exegese que diz que todos os contratos são constituídos no local em que residir o proponente. Então, quem propõe a questão, quem propõe o negócio, é quem vai definir a lei aplicável. Por quê? No caso de um contrato de trabalho, por exemplo, aplica-se o direito mais favorável à parte. Não é isso? E esta é a regra correta. E não aquele que está submetido à manifestação de um determinado juiz, de uma determinada legislação. É o direito mais favorável, principalmente porque o trabalhador é pessoa hipossuficiente, porque o consumidor é pessoa hipossuficiente. Então, limita-se o juiz a um ordenamento jurídico todo próprio. Então, nós acabamos estabelecendo que seria impossível submeter este litígio entre relações vinculadas a dois direitos distintos, até porque seria impossível, e mesmo porque eles alteram-se em relação às suas vocações. Bueno, pessoal, eu acho que este assunto está lá no slide que eu trago a vocês, e já antecipo que a partir da semana que vem nós analisaremos agora conclusivamente a questão relativa ao direito das sucessões e o Estatuto da Pessoa Jurídica. Aí nós concluímos esta parte e vamos partir para os nossos exercícios. Algum questionamento, alguma pergunta? Felipe, Marta, Pedro? Alguma dúvida? Tudo certo por mim. Tudo bom, Marta? Muito obrigado, hein? Felipe, Pedro? Tudo certo. Tudo certo? Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença e paciência. Até logo. Obrigado, até sexta. É a sexta, professor. Tá bom. Professor. Oi. Posso aproveitar só, estava pensando aqui... Claro, Pedro, fala. 5 minutinhos só, talvez, para tirar uma dúvida contigo sobre aquela questão a questão 10 ali que a gente conversou na prova presencial e depois trocamos um e-mail. Aham. Foi a questão 10, eu me lembro. Aham. Isso. Eu queria lhe perguntar o seguinte, o senhor comentou ali... o juiz não pode manifestar-se acerca do disposto no artigo 337, inciso 10º, porque, como bem refere o mesmo dispositivo, na hipótese, excetua-se de aplicação à Convenção de Arbitragem. Sim. O que eu tinha colocado, só para dar uma relembrada rápida, vamos ver. Qual foi a questão, né? É a 10, eu acho. Isso, contrato internacional. Então, na verdade, o comprador, pela questão da qualidade, ajuiza a ação no Brasil, né, para perdas e danos, enfim, né? E aí existem as seguintes questões, as seguintes assertivas: extinguir o feito sem julgamento de mérito em face da cláusula arbitral. Certo. B, deferir o pedido na forma requerida. Tá. C,
indeferir o pedido porque o local do cumprimento do contrato é nos Estados Unidos. D, deferir o pedido em razão da competência concorrente da Justiça Brasileira. Certo. Aí, conforme referido em aula, no gabarito consta como correta a assertiva A. Que seria extinguir o feito sem julgamento de mérito. Sem julgamento de mérito, tá. Isso. Certo. E daí eu coloquei, entendo, porém, que a resposta mais adequada seria a D. D. A D, que seria, né? Deferir o pedido em razão da competência concorrente da Justiça Brasileira. Por que eu entendo dessa maneira? Talvez eu não tenha sabido me expressar muito bem ali. Mas, conforme o senhor comentou no artigo 337, inciso 10º, eu coloquei na minha escrita tua observação. esse inciso, né? Justamente combinado com o parágrafo 5º e 6º. Então, o que eu comentei? No caso aventado na questão 10, tem-se que o comprador das laranjas ajuizou uma ação no Brasil para discutir o cumprimento do contrato. Não sendo possível ao juiz conhecer de ofício a convenção de arbitragem, e sendo evidente a existência de competência concorrente no que concerne a lide, tendo sido ajuizada a ação, deverá o juiz deferir o pedido. No meu entendimento, se o juiz não pode conhecer de ofício, como o senhor respondeu ali também, sim. Ele tem que deferir. Ele não pode extinguir sem julgamento de mérito e face de cláusula arbitral. Porque as partes escolheram buscar o juízo para discutir. Se o réu, né, uma vez citado o réu, contestar alegando a cláusula de arbitragem, aí sim deverá haver extinção do feito. Mas veja bem, Pedro, eu até vou aproveitar, já vou te antecipando, na semana que vem vamos falar sobre arbitragem. Eu vou aproveitar esse espaço, vamos falar sobre cláusula de arbitragem e funcionamento. O problema é o seguinte, quando as partes elegem cláusula arbitral ou o compromisso arbitral, certo? A cláusula é aquela que está inserida no contrato desde o início, submetendo o litígio à arbitragem, e o compromisso é firmado quando se instalou o litígio, a posteriori em geral, certo? Estas regras são obrigatórias, certo? As partes optaram por ela e não podem se afastar dela, a não ser por mútuo acordo, né? Veja bem, se uma das partes contestou a arguição, o juiz ao menos deveria ter em suas mãos que eles estavam revogando a deliberação acerca da arbitragem, o que não tem esses esclarecimentos, né? Que não volta lá. Desculpa, é que o meu raciocínio foi o seguinte, no próprio artigo 337, a gente tem o seguinte, não pode conhecer de ofício a convenção de arbitragem, ou seja, se eu ajuizo... Ele não conhecia a arbitragem, certo? Isso, então eu ajuizo a questão como autor, ajuizo, o juiz está em mãos com o documento, digamos que um documento óbvio para instruir o processo seria o próprio contrato. Sim. Mesmo que o juiz enxergue a cláusula de arbitragem, ele tem que citar ele tem que citar a outra parte. E aí o parágrafo 6º diz, ou seja, ele tem que deferir, ele tem que dar sequência no feito. Sim. E o parágrafo 6º diz o quê? A ausência de alegação de existência de convenção de arbitragem, na forma prevista nesse capítulo, implica a aceitação da jurisdição estatal. É que eu entendo o seguinte, a assertiva diz o quê? Ele tem que deferir o pedido em razão da competência concorrente. Ou seja, ele tem que dar... Entendi o teu raciocínio, tá perfeito. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero que tu mantenha essas questões e vamos falar sobre isso na próxima aula, se não te importar, porque eu tenho tempo para gravar agora, porque eu já tenho outra aula em seguida, tá, Pedro? Eu gostaria de explicar já mais longamente, mas vamos fazer isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre arbitragem. Tá bom. É muito importante, embora não esteja programado, eu vou falar sobre isso. Tá, Pedro? Obrigado. Eu te agradeço de qualquer maneira e a gente revisa se for o caso também, não tem problema. Tá? Bom, Abraço. Tchau. Tchau.